que significa um cuidado individualizado? Imagine duas pessoas entrando em uma consulta com a mesma frase: estou com dor de cabeça. À primeira vista, poderíamos pensar que estamos diante do mesmo problema. Afinal, as duas estão falando de dor de cabeça. Mas será que sentir a mesma coisa significa necessariamente viver a mesma situação? Uma pessoa pode dizer: minha dor aparece principalmente no final do dia, depois de muitas horas de trabalho. Outra pode contar: eu acordo com dor, às vezes ela já está presente quando abro os olhos. Uma pode perceber piora quando fica muito tempo sem comer. Outra pode relacionar o início das crises a períodos de maior tensão. Uma dorme bem, a outra passa noites acordando várias vezes. Uma começou a apresentar a dor há poucas semanas, a outra convive com ela há anos. A queixa tem o mesmo nome, mas as histórias são diferentes. E é justamente aqui que começamos a compreender o que significa um cuidado individualizado. Individualizar significa reconhecer que uma pessoa não é apenas o nome de um sintoma, de uma doença ou de uma queixa. É procurar compreender como aquilo acontece naquela pessoa. Isso parece simples, mas existe uma diferença importante. Perguntar: você tem dor de cabeça? É diferente de perguntar: como é a sua dor de cabeça? E podemos ir além. Quando ela começou? Em que momentos costuma aparecer? Existe alguma situação em que piora? O que acontece antes da dor? Como você se sente durante uma crise? O que mudou na sua vida no período em que ela começou? Existem outros sintomas acontecendo ao mesmo tempo? Como está seu sono? Como está a sua rotina? Essas perguntas não significam que todos esses elementos necessariamente sejam a causa da dor. Significam que estamos tentando conhecer melhor o contexto em que aquela queixa está acontecendo. Individualizar é sair apenas do o que você tem e começar também a perguntar: como isso aconteceu com você? Pense agora em duas pessoas dizendo: eu não consigo dormir. Essa frase parece bastante clara, mas o que significa não consigo dormir? Para uma pessoa pode significar passar horas tentando pegar no sono. Para outra pode significar dormir rapidamente e acordar às 2 ou 3 da manhã. Outra dorme durante muitas horas, mas acorda cansada. Outra percebe que seu sono piorou depois de uma mudança importante na sua vida. Outra trabalha em horários irregulares. Outra toma determinados medicamentos. Outra está passando por uma condição de saúde que precisa ser investigada. Perceba como uma pequena frase pode abrir muitas possibilidades. Por isso, cuidado individualizado não significa simplesmente fazer mais perguntas. Significa fazer perguntas que ajudem a compreender
quem é aquela pessoa e como ela está vivendo aquilo que relata. Talvez alguém pense, mas não seria muito mais simples tratar apenas aquilo que está incomodando? A queixa realmente importa. Se alguém procura atendimento por causa de uma dor, essa dor merece atenção. Se procura por insônia, a insônia importa. Se procura porque está cansado ou cansada, o cansaço importa. O cuidado individualizado não diminui a importância da queixa. Ele faz justamente o contrário. Procura compreendê-la com mais contexto. Imagine que você encontre uma fotografia rasgada de uma paisagem. Você consegue enxergar uma parte. Talvez veja uma árvore, talvez um pedaço do céu, mas ainda não consegue compreender toda a cena. Quando outras partes aparecem, você consegue enxergar melhor a imagem. Na consulta, algumas informações podem funcionar de maneira semelhante. A queixa é uma parte importante, mas a história, a evolução dos sintomas, a rotina, os hábitos, as particularidades e outras informações podem ajudar a construir uma compreensão mais ampla. Existe ainda uma outra característica importante do cuidado individualizado. Um detalhe aparentemente pequeno pode ajudar a diferenciar histórias que pareciam iguais. Talvez uma pessoa diga: eu nem ia contar isso porque achei que não tinha importância. Essa frase merece atenção, porque aquilo que parece irrelevante para quem conta pode, em determinados contextos, ajudar o profissional a compreender melhor o caso. Isso não significa transformar qualquer acontecimento cotidiano em um sinal de doença. Significa permitir que a história seja conhecida antes de decidir o que é ou não relevante. É muito diferente. Primeiro escutamos, depois organizamos as informações e, dentro dos limites de cada área profissional, avaliamos o que pode contribuir para a compreensão daquela situação. O cuidado individualizado também reconhece limites. Existe um ponto muito importante. Individualizar o conteúdo não significa explicar tudo pela personalidade, pelas emoções ou pela história de vida da pessoa. Um sintoma pode exigir investigações médicas, pode exigir exames, pode estar relacionado a medicamentos, pode precisar de participação de diferentes profissionais. Pode haver situações que precisam de avaliação rápida. Por isso, olhar para a pessoa inteira não significa abandonar os recursos necessários para investigar aquilo que ela apresenta. Ao contrário, um cuidado responsável precisa reconhecer quando determinada informação ultrapassa os limites daquele atendimento e exige outro tipo de avaliação. Individualizar não é escolher apenas uma maneira de cuidar, é compreender de que cuidado aquela pessoa necessita em cada situação. Dentro do raciocínio homeopático, a individualização ocupa um lugar importante. A consulta procura
conhecer não somente a queixa principal, mas também as particularidades relacionadas à maneira como aquela pessoa apresenta e percebe seus sintomas. Por isso, durante um atendimento, podem surgir perguntas que inicialmente parecem não estar diretamente relacionadas ao motivo principal da consulta. O profissional pode querer compreender a história, a evolução da queixa, as circunstâncias em que os sintomas aparecem, o que modifica aquilo que a pessoa sente, outras informações que acontecem junto, aspectos da rotina, hábitos, sono e diferentes características que possam contribuir para a compreensão do caso. Isso ajuda a explicar por que uma consulta individualizada pode ser diferente de uma conversa concentrada exclusivamente no nome da queixa. Mas é importante compreender: individualização não significa que a homeopatia dispense diagnóstico, exames ou acompanhamento de outros profissionais quando eles são necessários. Cada forma de cuidado possui seus limites e suas responsabilidades. Existe outro aspecto que nem sempre lembramos. A pessoa de hoje pode não estar exatamente igual daqui a alguns meses. Sintomas mudam, rotinas mudam, circunstâncias mudam, novas informações aparecem. Aquilo que inicialmente parecia muito importante pode perder relevância, e algo que quase não aparecia pode começar a chamar atenção. Por isso, individualização não está apenas na primeira consulta, ela também está no acompanhamento. É perguntar: o que mudou? O que permaneceu? O que melhorou? O que piorou? Apareceu alguma coisa diferente? Houve alguma mudança importante desde o último encontro? O cuidado acompanha uma pessoa real. E pessoas reais não permanecem congeladas no tempo. Agora eu gostaria de deixar algumas perguntas para você. Quando você procura um atendimento, costuma contar apenas aquilo que mais te incomoda? Já deixou de mencionar alguma informação porque pensou: isso não tem nada a ver? Você consegue perceber quando determinado sintoma começou e o que estava acontecendo naquele período? Você costuma observar o que melhora ou piora aquilo que você sente? E existe alguma característica sua que talvez nunca tenha contado em uma consulta porque ninguém perguntou? Essas perguntas não servem para você, para que você tente diagnosticar a si mesma ou a si mesmo. Elas servem para mostrar como observar a própria história pode melhorar a qualidade das informações levadas para um atendimento. Você não precisa chegar à consulta sabendo interpretar tudo o que você sente. Esse não é o seu papel. Mas pode aprender a observar. Se algo está acontecendo repetidamente, talvez seja útil anotar quando começou, com que frequência acontece, como você descreveria aquilo que sente. Se percebe alguma situação de melhora ou piora, se existem outros sintomas associados, se houve alguma mudança importante naquele período, quais medicamentos, tratamentos ou outras formas de cuidado já utiliza.
Essas informações podem facilitar a conversa com o profissional responsável e, principalmente, ajudam você a participar de maneira mais consciente do próprio acompanhamento. Então, quando falamos em cuidado individualizado, não estamos dizendo que a queixa deixou de ser importante. Estamos dizendo algo diferente. A queixa merece ser compreendida dentro da história de quem a apresenta. Duas pessoas podem usar exatamente as mesmas palavras para descrever aquilo que sentem, e ainda assim existir uma história diferente por trás de cada uma. É por isso que individualizar não significa apenas perguntar qual é o seu sintoma. Significa também procurar compreender como esse sintoma acontece em você. Talvez essa seja uma das ideias mais importantes dessa nossa caminhada. A queixa pode ter um nome conhecido, a pessoa, porém, continua sendo única. E quanto melhor compreendemos essa diferença, mais fácil fica entender por que a escuta, a observação, a história e o acompanhamento têm tanto valor dentro de um cuidado individualizado. Se este estudo, se esse vídeo fez você lembrar de alguma experiência ou despertou uma dúvida, nos conte nos comentários. Sua pergunta pode ser transformar em um dos nossos próximos estudos. E se você quiser receber o PDF gratuito, muito além da queixa, conheça o atendimento homeopático, escreva "eu quero" nos comentários. Ainda temos muito para compreender sobre aquilo que existe além de uma queixa. Convido você para continuarmos juntos nossa caminhada. E com isso, eu espero você no próximo vídeo.